Dominar diferentes idiomas está cada vez mais sendo um requisito para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Um dos campos de atuação possíveis para quem domina várias línguas é a profissão de tradutor-intérprete, que faz a conversão de um idioma para o outro. De acordo com o Guia do Estudante, o aumento da participação do Brasil em eventos internacionais e o grande número de congressos e convenções nas principais capitais do país aumenta a demanda por estes profissionais. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha na apresentação é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós sempre lembramos que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, hoje a nossa entrevistada é a professora Cíntia Ebert, coordenadora do NELI, a Escola de Idiomas da Univale. Obrigada pela participação, Cíntia, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, a gente quer entender melhor esse universo dos profissionais que utilizam uma outra língua, línguas estrangeiras, né, para atuar, e mais especificamente essa profissão, né, do tradutor-intérprete, né? Como é que funciona o trabalho desse profissional em termos gerais, Cíntia? Bom, a gente tem aí dois mercados. O do tradutor, que a gente podia dizer que é mais o tradutor que vai trabalhar a parte de texto que ele traduz em mídia escrita, mídia eletrônica, website. E tem o intérprete que vai trabalhar bastante em eventos, que é para fazer a interpretação de quem está falando em outro idioma. Por isso que teve esse aumento de demanda, principalmente por conta dos eventos grandes que a gente teve aí, Copa e Olimpíadas. Então, além disso, o crescimento, a internacionalização das empresas no Brasil, das instituições de ensino, ela tem trazido um número maior de eventos internacionais, palestrantes internacionais. E como falamos, somos um país grande, falante de português, com poucos falantes de outros idiomas, a gente acaba tendo, então, a necessidade do intérprete, que pode acontecer de duas formas. Pode ser um intérprete simultâneo, que vai trabalhar numa cabine, fechado. O público não vai ver o intérprete, vai trabalhar, então, o público vai ficar com um fone de ouvido e ele vai ouvir o que o intérprete fala, né? O palestrante vai estar falando um idioma, ele vai ouvir, então, para o nosso caso, português com o fone de ouvido. E tem a interpretação consecutiva, que é quando a gente tem um intérprete que fica ao lado da pessoa que está palestrando e faz a tradução frase a frase, assim que o palestrante acaba de falar. Cíntia, e hoje com a globalização, ter um domínio de outros idiomas acaba possibilitando um maior campo de atuação para diversas áreas, né? Para diversos profissionais. Como é que está o mercado de trabalho hoje para quem pretende trabalhar com essa área de interpretação? Ele é um mercado crescente, não só no trabalho físico em si, como também nas áreas nos bastidores dos grandes programas aí de inteligência artificial, que estão começando a progredir e já trabalhar com tradução simultânea. A gente já tem alguns exemplos bem desenvolvidos, como o Skype Meeting da Microsoft, que a gente pode ter uma pessoa falando aqui, o computador converte a minha fala do português em português, é feita uma tradução e a tradução, a pessoa do outro lado vai ouvir na língua dele. Então, a gente também precisa desse pessoal que vai trabalhar nos bastidores dessa tecnologia, né? Que vai ter que falar os dois idiomas, vai ter que ter domínio, não só de falar o idioma, mas também vai ter que ter o domínio de um bom idioma, um idioma bem falado, estrutura de língua. Então, ele é um profissional realmente que precisa buscar uma formação. Ele não pode dizer, eu falo inglês, você é intérprete. Não, não posso. Eu preciso ter estudo para tanto. Aliás, você contava um caso aqui, alguns casos, né, que demonstram exatamente essa dificuldade, né? Não é porque eu entendo um pouco de inglês que eu simplesmente resolvo me transformar em um profissional, né, que utiliza a língua, né? Conta pra gente esses casos que a gente estava comentando. São, na verdade, muitos. Eles são até assunto de grupo de estudos do programa A gente tem um programa de tradução na Federal de Santa Catarina, de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, são lá, alguns desses casos são motivo de estudo, né?
No Brasil, a gente ainda tem aquela concepção de que o tradutor e o intérprete pode ser um amigo que fala inglês, o professor que fala espanhol, fulano que morou alguns anos fora. Então, a gente acha que essa pessoa pode simplesmente fazer o trabalho de um profissional. Eu digo que seria a mesma coisa que dizer que, então, um aluno do ensino médio que já sabe redação pode também ser jornalista, não tem problema, não muda nada, se a gente não achar que não precisa de formação. E aí acontecem os erros que a gente tem visto se repetir no Brasil. A gente teve um caso bastante engraçado aqui em Itajaí, que acabou tendo repercussão nacional, que tem vários, ainda tem alguns errinhos lá nas placas, mas foi corrigido. Na última Volvo, como a gente estava em evidência, teve uma chamada no Bom Dia Brasil, com Itajaí, a rodoviária de Itajaí, onde a gente tinha traduções ao pé da letra, como o exemplo era muito engraçado, porque era praça de alimentação, e ela virou Alimentation Square, quando o correto em inglês seria Food Court. Então, o estrangeiro nem sequer conseguiria... Essa ele tiraria ainda, mas havia outras que ele não conseguiria nem sequer entender o significado, como, por exemplo, tinha também... No desembarque tinha landing, que é o caso para aeroporto, e tinha na nossa rodoviária. Então, tinha vários erros assim. Por quê? Porque a pessoa que faz vai ao dicionário, não tem experiência na área e acaba fazendo uma tradução literal. Tem também tem alguns no Brasil, mas tem um que é engraçado, que é a cidade de Natal Centro. E aí tem uma placa, daquelas placas verdinhas de BR mesmo, as nossas placas federais, oficiais. E está escrito Natal Centro em português e depois aparece Christmas Center em inglês. Christmas é Natal, o Natal do Papai Noel. E o centro em inglês é downtown, não é center. Não sei se eu dou risada ou se eu choro. É muito triste, na verdade. E a gente tem outras engraçadas que a gente morre de rir, dos cardápios, que tem contra filé, aí tem against the fillet. Então, against é contra no sentido de ter um posicionamento contra, não é o pedaço de carne. Tem várias, dá para seguir uma tarde falando. Entendi. Ou seja, o sentido de interpretação também tá aí, né, Faz Cíntia? parte, precisa contextualizar, precisa saber com quem está trabalhando. E mesmo grandes profissionais também cometem erros. A gente tem como exemplo as traduções que são feitas, aí no caso são interpretações simultâneas, que são do Oscar, por exemplo, de grandes eventos que a gente assiste na Rede Globo, nos grandes canais de televisão. E ali ainda assim ocorrem deslizes, que traduzir, por exemplo, fabric como fábrica, quando é tecido. Então, a pessoa não entende de moda, e o intérprete não entende de moda, passa trabalho para fazer a descrição dos vestidos, não acompanha rapidamente o inglês. Uau. Então, sempre precisa ter o vocabulário, estudar o vocabulário antes para participar. Cíntia, é comum a gente ver bastante a utilização de intérpretes simultâneos em grandes eventos, como, por exemplo, no ano passado, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E quanto tempo que é necessário um treinamento de uma pessoa, de um intérprete, para que ele desenvolva toda essa técnica, né, que chegue nesse nível? Quando você já tem o domínio da língua, que eu diria que você precisaria ter uma língua, a gente tem uma estrutura chamada Common European Framework, que é o quadro europeu de referência de língua. Ela vai do A1 até o C2. Eu diria que quando você está no B2+ para C1, você já conseguiria trabalhar. Então, se você já tem o domínio da língua, você precisaria ainda o estudo, e é uma faculdade, um curso de letras, né? Nós não temos aqui no estado de Santa Catarina, mas seria letras, tradução e intérprete. Bacana. Cíntia, vamos falar um pouquinho do NELI, né? O NELI oferece cursos para várias línguas estrangeiras. Quais são, para a gente relembrar? No NELI nós temos o inglês, o espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e o português como língua estrangeira. Então, e a gente de vez em quando fala disso porque, lógico, essas profissões estão diretamente ligadas à mínima compreensão e o domínio mínimo da língua. Eu imagino que esses cursos oferecidos pelo NELI deem início, né, para quem pretende uma carreira como a de tradutor e intérprete, não é? Com certeza você, quanto antes você começar, né? Eu sempre digo que dá para começar na idade escolar, ali do 6º ano para frente já é interessante para quem tem interesse, mas necessário sim você começar um curso mesmo antes de começar uma faculdade de letras. Você já devia estar se preocupando em aprender o idioma, se é essa carreira que você quer seguir, né? Hoje, entre os cursos oferecidos ali pelo NELI, tem algum que está se destacando mais exatamente por conta desse momento que a gente vive globalizado, enfim? O inglês é sempre o mais forte, né?
Mas eu preciso dizer que depende muito do momento. Nós agora aqui na Univale temos um momento que está fortalecendo o espanhol, que é por conta das duplas titulações que a gente tem. O curso tem uma no curso de Oceanografia, que é com Valência, se eu não estou equivocada, e o Direito tem com Alicante. Então, as pessoas precisam se preparar para fazer prova de idioma, para poder cursar lá fora e aí crescer o aumento. Às vezes a gente tem outros aumentos que são por tendência mesmo de momento, como o italiano, porque tem uma boa novela em italiano, ou porque agora também o espanhol cresceu também com a curiosidade do Despacito, algumas músicas em espanhol que estão tocando. Então sempre tem esses movimentos, mas sem dúvida eu diria que o carro-chefe é o inglês, continua sendo o inglês. Cíntia, é muito comum a gente ver pessoas que querem aprender outros idiomas para ir trabalhar fora do país, né? Mas como é que está o campo de atuação para quem pretende trabalhar nessa área de línguas aqui no Brasil, né? Quais são os idiomas mais úteis no país depois do inglês, já que ele é o mais requisitado? Eu diria que nesse momento o inglês passa por um crescimento grande novamente, porque a gente vem aí com as novas bases da educação e a língua estrangeira passa a ser obrigatoriamente o inglês. Então, a gente vai precisar de todos os professores licenciados, porque os alunos vão ter obrigatoriamente aula de inglês do 6º ano ao 3º ano, da 6º ano ao 9º ano da educação fundamental. Sim. E mais o ensino médio. Como o espanhol e os outros idiomas passam a ser optativo, não pode mais ser oferecido como língua obrigatoriamente o aluno vai ter que fazer o inglês, então vai ter mais uma demanda por professores de inglês. É um campo que está crescendo bastante. E o governo vem investindo também, por conta de tudo que a gente sofreu na Copa, com essas diferenças, então ele vem investindo bastante. Aqui na região também a gente tem sentido o crescimento do espanhol. Parece que finalmente o brasileiro está começando a perceber que ele não fala espanhol, né? Que o espanhol é realmente um outro idioma. Sim. Porque como a gente vive numa área muito próxima dos países aqui do Mercosul vizinhos que falam espanhol, a gente tem essa sensação quando eles nos visitam que a gente domina o espanhol. Mas é porque o argentino ou o uruguaio ou o paraguaio, eles estão aqui numa situação de visita, eles falam devagar, então a gente consegue entender, mas quando a gente precisa trabalhar falando espanhol, discutir um contrato ou participar de uma reunião, aí o portunhol não resolve. Então a gente também tem sentido essa conscientização, está mudando. Eu diria que essas duas são as mais fortes. Eu creio num aumento do francês por conta da saída não começou ainda, mas a saída da Inglaterra, o processo do Brexit. A União Europeia, diria até que numa forma de proteção, está usando a língua oficial agora da União Europeia nas reuniões, que é o francês. Então, eu creio que vai crescer o francês nos próximos anos. Muito bem, vamos chamar no intervalo? Só intervalinho, já voltamos com Viva Voz. Isso aí, nós já voltamos. Hoje a nossa conversa é sobre línguas estrangeiras, vamos dizer, profissionais que utilizam línguas estrangeiras. Nossa conversa é com a professora Cíntia Ebert, coordenadora do NELI, a Escola de Idiomas da Univale. Cíntia, você falava agora no intervalo que o Colégio de Aplicação da Univale está com um trabalho diferenciado em relação ao ensino de línguas, né? Então, muito diferenciado, é um trabalho muito bonito. Eu tenho bastante orgulho do projeto e, inclusive, quando participo de feiras, eventos internacionais de educação, mesmo lá fora as pessoas ficam impressionadas com o nosso projeto. Os diretores dos colégios, Tijucas, Balneário e Itajaí, e a professora Cássia. Então, a gente teve, por conta da mudança que vai começar a vigorar em 2019 do ensino médio, nós, aqui no colégio, na universidade, a gente já adiantou esse processo. Então, o colégio já é semi-integral desde o ano passado. A gente já aumentou ano passado 2 tardes, esse ano já passou a aumentar 3 tardes obrigatórias. E a gente nivelou os alunos, eles fazem o NELI dentro da escola. Então, eles têm uma carga horária que chega a ser até maior do que a carga horária do NELI. Eles têm 3 horas e 10 semanais de ensino de idioma, isso sem alterar a mensalidade para os pais. E os alunos fazem as turmas, cada um no seu nível, em turmas niveladas, independente da série que ele está. Então, por exemplo, eu tenho um aluno do 9º ano com um aluno do 6º ano fazendo inglês do nível 5, por exemplo. Então, cada um na sua turma. E foi um crescimento bastante grande. A gente tem, aqui em Itajaí, a gente faz as aulas no mesmo horário. Então, todas as aulas acontecem às 13h30
até as 15h05. Na segunda e quarta para o fundamental, terça e quinta para o médio. E aí a gente tem todos os níveis de inglês com uma equipe de professores que entra, são 12 professores aqui, mais 5 ou 6 professores em Balneário e mais uma equipe de 10 pessoas em Tijucas. E bacana. Todos os alunos falando inglês já pelos corredores. Está bastante legal. A gente tem o espanhol ainda, tem essa questão que a gente vai ter que mudar por causa da obrigatoriedade do inglês, mas a gente, por enquanto, também tem as turmas de espanhol, que também vão indo super bem, bastante legal. E os alunos falam já no corredor, vêm me cumprimentar, é muito divertido. E essa ideia toda é exatamente para que o aluno tenha uma possibilidade de melhor escolha quando chegar na hora da universidade, tanto para a questão de intercâmbio, bolsas, possibilidades, como também para a questão da profissão, né? Que pode seguir a carreira como tradutor-intérprete, Claro. ou pode tem a possibilidade de buscar outro idioma além do inglês, porque ele já vai sair de certeza com o inglês do colégio. Ele vai sair com um nível de inglês maior do que o nosso aluno que termina o NELI. Que bacana. Bacana, né? Muito Bom, falando um pouco agora das corporações, Cíntia, muitas empresas multinacionais acabam contratando várias pessoas que são fluentes em diversas línguas para trabalhar junto à parte de comércio exterior. Você acredita que esse é um vasto campo de atuação para quem deseja aprender novas línguas? A área de comércio exterior, sem dúvida, precisa, no mínimo, de 3 línguas que são essenciais para eles, né? O inglês é imprescindível. Eu acho que não dá para você ir trabalhar numa bancada de trading sem você falar inglês, até porque até o nome fica em inglês, né? E existe aqui multinacionais aqui na nossa região, aqui perto, que tem inclusive um andar da empresa onde não se fala português, só se fala inglês. E além disso, é claro que se esse profissional ainda falar uma língua que ele faça diferencial, como o espanhol ou o mandarim, ele vai galgar mercado muito mais rápido do que o profissional que não tem domínio de outro idioma. Mesma coisa na área de logística, né? Então, são áreas que demandam bastante conhecimento de outro idioma. Mas o mandarim também é oferecido no NELI, né? Mandarim é oferecido no NELI. A gente já teve mais procura, ele já teve numa onda um pouco mais, mais em voga, né? Mas o crescimento do inglês acabou deixando ele um pouquinho de lado. Eu acredito também no mandarim, tem um futuro bastante grande, principalmente se a gente considerar que é a língua mais falada no mundo. Então, tudo bem que é pelo tamanho da população, contudo, né, é um grande mercado a China, então eu acho que é interessante, sim, sem dúvida, aprender mandarim. É um diferencial de mercado. Ok. Cíntia, vamos falar um pouquinho, voltando para o tradutor, né? A indústria cinematográfica também acaba sendo atraente, né? Para quem se interessa por outras línguas, especialmente o inglês, né? E como é que você vê? Tem campo para as pessoas aqui no Brasil para traduzir, fazer as legendas de filmes e tal? Tem muito campo. Recentemente eu participei de uma seleção da Netflix, né? Não consegui seguir na seleção porque eu não tenho o tempo necessário para trabalhar, mas eu fui para conhecer o modo como acontece o processo. E é bastante interessante, sim. Ele exige um domínio muito grande, daí tem um segundo domínio, apesar de eu já ser eu sou tradutora como primeira profissão já há muitos anos, mas ele precisa, então, acompanhar, todo automatizado, é todo na cena, então você já faz a tradução no vídeo, legal. E você ter o timing, o momento certo e exato de entrar e sair a dublagem, a dublagem não, desculpa, a legenda. Eu fiz o teste de legenda, não de dublagem. Certo. E outro mercado que cresce no Brasil é o de dublagem, especialmente porque a gente tem uma lei no Brasil e tem um percentual eu não lembro aqui agora, mas existe um percentual obrigatório por lei de filmes que precisam passar em língua portuguesa, eles não podem ser legendados. Muito legal. E nesse caso específico, né, a formação é necessária? Quer dizer, ter o diploma? Ou algumas pessoas conseguem as suas habilidades através de outros cursos? Nesse caso, assim, a formação não é exigida. Você não precisa a formação no currículo. Certo. Porque mesmo que você tenha a formação no currículo, você vai passar por prova. Mas a formação no currículo conta na hora do diferencial. Se eles forem escolher um profissional, eles vão escolher o profissional que tem formação, se tiver 2 no mesmo nível, né? E você precisa dominar, na verdade, muito bem, por isso que letras é um curso tão importante, que você precisa dominar muito bem as 2 línguas, não só o inglês que você está trabalhando, no caso, ou o francês, como também o português.
para que você saiba a concordância em Sim. ambos os idiomas. Então, você passa muito trabalho, não é simplesmente, eu vou lá e traduzo. Claro. Não funciona assim. E, especialmente, na questão da legenda, para trabalhar em legenda na Netflix, por exemplo, eles fazem uma prova de gramática muito severa, porque você tem que saber a concordância do pronome, qual pronome está relacionado a qual pessoa ou qual objeto da frase. Então, tem que saber gramática, tem que ter formação. E eu imagino que tem que ter domínio da língua atual, né? Bem em cima das expressões atuais, Por conta das gírias, sim, né? porque a língua é muito viva, né? Eu sempre brinco muito lá no Nelly que quando entra algum aluno que chega ali, já nem explico mais, já não digo mais, mas eu já terminei o inglês. Bom, eu não terminei. Eu comecei aos 12 anos e eu continuo estudando, né? Já morei fora, já fiz todo o processo, mas eu não terminei. Quando alguém entra e diz assim, eu terminei o inglês, a língua não é uma gaveta fechada que você termina, pega o diploma e põe lá, né? Mesmo para o português, né? Claro. Para a nossa língua, a gente aprende todos os dias. Legal. Cíntia, e é um trabalho que tem como seguir como um trabalho autônomo, por exemplo? Tem. O mercado de interpretação, eu não posso falar tão bem de números que eu não conheço, mas o mercado de tradução é um mercado que remunera muito bem. Para vocês terem uma ideia, quando eu faço alguns trabalhos freelancer, Sim. porque tenho, como sou ocupada aqui 40 horas, não tenho tempo mas eu tenho colegas tradutores. Eu não trabalho para agências nacionais, eu trabalho para agências internacionais, porque as agências de tradução, elas não permitem que é onde o brasileiro erra naquele amigo que faz a tradução, elas não permitem, uma agência não contrata, por exemplo, eu, Cíntia, brasileira, nascida no Brasil e como primeira língua tendo o português, eu não posso fazer tradução para o inglês. Eu só posso fazer tradução do inglês para o português. Certo. No mercado internacional bem competitivo que é o de tradução, funciona dessa forma. Mas aí as agências, não estou nem falando do cliente direto, as agências de tradução, que são agências sérias, para vocês terem uma ideia do volume lá fora que a gente não respeita no Brasil, até por uma situação financeira do país, eu entendo, eles pagam 10 centavos de dólar por palavra de tradução. Então, é um valor por palavra. É um valor bastante alto e, normalmente, uma equipe isso é a agência que me paga, eu não sei quanto que ela cobra do cliente. E, normalmente, esses trabalhos, eles envolvem uma equipe de, no mínimo, 5 pessoas, porque existe a contratradução, né? Eu traduzo do inglês para o português, um outro tradutor vai traduzir de volta para ver se o que eu estou dizendo é verdadeiro. E isso é usado especialmente em áreas de risco, como maquinário pesado, toda a indústria médica. Então, nessas áreas não existe um trabalho... O trabalho é bastante sério e as empresas são muito sérias. O trabalho é bastante rigoroso, né? Você tem que saber... Claro. Cíntia, vamos mudar um pouco. Então, você falou da tradução da outra língua para o português, né? A gente tem muito estrangeiro vivendo no Brasil e eu imagino que para eles deva ser difícil, né? Porque o português é sempre considerado uma língua complicada para estrangeiro, né? Como é que é a estratégia de ensinar português para estrangeiros no Nelly? Nós temos todo semestre, já há muitos anos, no nosso programa de português para estrangeiros, ele é bem antigo, não me recordo aqui nesse momento a idade, mas todo semestre nós temos turmas de português. E sempre temos alunos, porque temos os intercampistas da Univale, que vêm, né? É um trabalho, é igual a ensinar o inglês. É o que vocês veem no inglês, ao contrário, né? A gente não pensa muito sobre isso, mas eu sempre falo que é muito engraçado, porque o inglês é bem mais fácil, né? É só vocês pensarem de um coitado de um americano que precisa aprender que o verbo que para ele é to be, para nós é 2, é ser e estar. Às vezes ficar, né? Ainda, além disso, eu digo o verbo ser é permanente, o estou é temporário, para eles tentarem alguma diferença. E aí eu falo, eu sou casada. Ele fala, não, eu estou, porque pode não ser permanente. Aí tem que explicar toda uma filosofia por trás. Então, é bastante difícil. E ainda tem, como ele está aqui, é a mesma coisa para a gente quando aprende lá, ele está no contexto, então ele passa por muitas situações engraçadas, porque principalmente na nossa região aqui, que a gente tem um dialeto, até dá para dizer, né? E aí eles passam por coisas assim, por exemplo, estão pedindo informação na rua. O brasileiro não está acostumado com o estrangeiro, então eles falam assim, vão dar informação, o aluno está lá perto da igreja matriz. Daí ele fala, não tem a igreja?
Aí, automaticamente, como foi uma negativa, não tem a igreja, o aluno esquece a igreja. E a igreja é exatamente o que o brasileiro está dando como ponto de referência. Sim. Então, o brasileiro não tem essa preocupação de tentar usar a língua bem formal na hora que ele está dando uma explicação para que o aluno entenda. Aham. Quantas citações, né, envolvem É verdade, o domínio de uma outra língua. Muito legal. Agradecemos muito a sua participação, Cíntia. Conversamos então com a professora Cíntia Ebert, que é a coordenadora do NELI, a Escola de Idiomas aqui da Univale. Isso aí, obrigada, Cíntia, pela participação. Muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.